Olá, queridos. Passando aqui para concluir a unidade 1 da matéria Cristologia. Nós iniciamos já essa matéria e estamos abordando a unidade 1. A unidade 1, ela aborda a pessoa de Jesus. Nós falamos na aula anterior, trouxemos algumas questões, principalmente relacionadas à pessoa de Jesus. Explicamos de onde vem essa palavra Cristo. Cristo é uma palavra grega, correspondente ao hebraico Mashiach. Elas têm as mesmas significações, ungido, escolhido. Expliquei na mentalidade judaica messiânica o que significa, qual é a esperança, qual a perspectiva dos judeus em relação ao Messias, ok? E nós vamos dar continuidade falando um pouquinho acerca da deidade de Jesus. Esses aspectos da deidade são muito importantes para a nossa fé, porque a nossa fé ela é baseada na pessoa de Cristo, sendo Ele Deus, que tornou-se homem, que veio aqui à Terra, humanizou-se, encarnou-se e morreu por nós, para que pudéssemos se reconciliar com o Pai. Então nós acreditamos que Jesus é Deus, E é importante salientar isso, porque quando Paulo fala lá no capítulo 2, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui o texto, aproveitar ligeirinho para nós lermos o texto, Filipenses capítulo 2, quando Paulo fala acerca do esvaziamento, da aniquilação, e eu posso dizer da autoaniquilação, do despojamento de Jesus para vir aqui a este mundo morrer por nós e tornar-se homem. E Paulo diz, acho que é o verso 7, Paulo diz o seguinte, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido em figura humana. Isso aqui é muito interessante, esse texto. Fazendo aqui uma breve, mais uma síntese deste texto, apropriando-se aqui de alguns sentidos, de alguns vocábulos chaves para o entendimento do mesmo. O contexto desse texto é muito conhecido. Paulo fala acerca da humildade, que nós devemos considerar o próximo superior a nós, enfim. E aí ele traz o exemplo de Cristo, que mesmo estando na forma de Deus, ele humilhou a si mesmo, tomando a forma humana. E aí Paulo usa a expressão esvaziou, kenon no grego. Essa expressão significa esvaziar, tornar vazio. Veja, tem até aqui, nessa parte aqui, que é uma definição até mais teológica do que lexical ou dicionárica. Quando ele diz aqui, de Cristo que abriu mão da igualdade com Deus, ou da forma de Deus. Eu gosto muito, daí eu tenho que definir, porque o dicionário está aqui, mas eu tenho que definir qual é o sentido que a palavra kenum, ou que está lá no texto para esvaziar, significa. O que foi que aconteceu? O que aconteceu com Jesus? Na minha humilde opinião, essa ideia de esvaziar é no sentido dos seus atributos, da sua força, do seu poder, certo? Do seu poder. Por isso que eu acredito que Jesus ele foi totalmente homem, agiu como homem, operou os milagres e as maravilhas que operou como homem, e não como Deus. Ele viveu na terra como homem e não como Deus. Isso não significa dizer que ele abriu mão da sua divindade. Ele abriu mão não da sua divindade, porque o texto diz aqui, e o Paulo usa a expressão morfe, que é essa expressão aqui, expressão grega morfe, da onde vem a palavra morfologia, por exemplo, forma, morfe. Morfe tem a ver com a forma. Então, ele estando na forma de Deus, ou seja, em
toda a plenitude de poder e soberania, ele abriu mão dessa forma e assumiu uma nova forma. E que nova forma foi essa? Está aqui, ó, a expressão de figura humana. Essa foi a forma que Jesus adotou. Abriu mão da forma de Deus no sentido pleno, poderio, de uso dos seus atributos, das suas prerrogativas divinas, e assumiu a forma humana. Forma de Deus, forma humana. Então, nesse sentido, podemos dizer e concluir que Jesus sempre foi Deus, antes, durante e depois da sua ressurreição e ascensão aos céus. Mas ele agiu como homem, ele viveu como homem, ele sentiu como homem. A diferença de Jesus para nós é que Jesus, claro, primeira, Deus, segundo, gerado pelo Espírito Santo. Jesus não herdou aquilo que Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, vai chamar de pecado congênito ou pecado original, que afirma que todos os descendentes de Adão e Eva herdaram a maldade, a inclinação, os desejos pecaminosos. Se nós pegarmos aí os primeiros capítulos de Gênesis, da queda até o dilúvio, a tragédia, o trágico relato ali de uma humanidade mergulhada profundamente no pecado, ela enfatiza esse estado moral de queda dos descendentes de Adão e Eva. Jesus, diferente, não herdou a semente, a maldade de Adão e Eva, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas tirando isso, Jesus, ele sentiu fome, ele sentiu medo, ele sentiu cansaço, ele dormiu, enfim. Então ele viveu como 100% homem, na plenitude humana. Ele experimentou a fraqueza humana, não no sentido moral, como eu falei, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas no sentido físico, biológico, certo? Então, voltando para o nosso slide, nós temos aqui a pré-existência de Jesus. Essa questão de pré-existência, ela aponta para a eternidade. Para mim, esse termo, existência, é um pouco complexo quando se diz respeito à divindade. É importante ressaltar que aquele Jesus, o Yeshua, ou Yehoshua, filho de Maria, que nasceu em Belém de Judá e cresceu na Galileia, o Messias, é o Deus que se revelou no Antigo Testamento. Mas humanizado, encarnou-se, tornou-se homem. Mas é este Deus. E a Bíblia diz que este Deus, que este Cristo, a Bíblia de modo clara quanto a isso, sempre existiu, porque ele é eterno. Ou seja, Jesus não passou a existir quando nasceu, quando foi concebido no ventre de Maria e quando nasceu. Não, ele é pré-existente. A Bíblia mostra isso de forma categórica. Por exemplo, lá em 1 João, capítulo 1, e o versículo 1 ao 3 diz assim: no princípio era aquela palavra, né? Era aquele que é a palavra, aliás. Essa expressão aqui, no princípio, o grego arche, o arque, é a palavra correspondente a Bereshit, ou Reshit, no princípio eterno aqui. No princípio é aquele que é a palavra. Essa palavra aqui no grego é logos. É a palavra logos. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito ou do que existe teria sido feito. Então, o texto é bem claro que no princípio, quando nada existia, quando nada tinha forma ou existia, no princípio, ele é a palavra.
Ele era a palavra. E essa palavra, ou Logos, estava com Deus. E aí João, pelo Espírito Santo, no prólogo do seu evangelho, diz: e ele era Deus. Esse texto ele é tão enfático quanto esse aspecto da deidade, da divindade de Jesus, que grupos modernos, grupos religiosos modernos, que são reconhecidos como os neo-arianos. Ário, gente, foi um bispo de Alexandria, que ali por volta do século III a século IV, surgiu com uma teoria desgraçada, miserável, que ameaçou o cristianismo. Porque é importante ressaltar que só existe cristianismo porque Jesus é o centro do cristianismo. Toda a nossa fé está baseada, fundamentada na pessoa de Cristo. E se Jesus foi um mero profeta, como dizem os muçulmanos ou o islamismo, então nossa fé ela é simplesmente vã, ela é nula, não tem valor. Por quê? Porque é baseada apenas num ser humano comum, um homem comum, como qualquer outro. O islamismo é que é baseado na fé de um homem comum, que é Maomé, mas o cristianismo não. O cristianismo tem a sua base de fé na pessoa do Logos eterno, do Cristo, do pré-existente, do próprio Deus, que humanizou-se e tomou a forma de homem e veio a esta terra. Então, e essa teoria ariana, ela afirmava que Cristo era a primeira criatura de Deus. Essa teoria via Jesus como uma mera criatura. Ele foi criado, ele não é eterno, segundo Ário pregava. É por isso que o concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325, depois de Cristo, foi fundamental para o cristianismo, para os rumos da fé cristã, porque a heresia ariana ela foi combatida e foi derrotada. E Ário foi considerado um herege. E hoje as testemunhas de Jeová continuam pregando essas teorias de que Cristo não é Deus, é apenas um Deus de subcategoria ou uma criatura. Eles tomam, principalmente essa ideia de criatura, eles tomam com base esse texto aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O texto de Colossenses, eles tomam como base para provar que Jesus é apenas uma criatura. Eles tomam como base Colossenses, quando Paulo ele fala aqui, deixa eu ver se é o verso 15, isso. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí ele diz assim, verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por ele e por meio dele e para ele. Ao verso 17 diz assim, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, aí eles tomam por base, ignorando todo o contexto que Paulo vem aqui desenvolvendo acerca de Cristo, mas apenas baseado nessa palavra aqui, grega, que é prototokos, na verdade, prototokos, que significa primogênito, que é a expressão primogênito. Deixa eu ver aqui, olha, eu não sou manjo muito no grego não, mas está aqui, prototokos. E essa expressão, ela significa um ser, um animal, o animal de um ser, de Cristo, o primogênito de toda a criação. Essa expressão primogênito, ela basicamente ela significa aquele que é o primeiro filho, o filho criado, o primeiro filho. E eles tomam essa expressão, que Jesus é o primogênito, dizendo, baseado no verso 18, que Jesus foi a primeira criatura de Deus a ser criada. Porém, essa expressão prototokos, ela não indica apenas o primeiro ser criado, mas ela indica também, deixa eu, um momento, ela indica também, gente,
a ideia de alguém importante, superior, acima, honrado, majestoso. E essa é a expressão baseada no contexto de primogênito, não no sentido de primeira criatura, porque o próprio texto diz que ele é antes de todas as coisas, que ele fez tudo, que ele criou tudo, sem ele nada existiria. Como pode uma criatura ser a autora da criação? O próprio texto atribui a ele, a Cristo, a criação de todas as coisas. Lá em João, no prólogo, também diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que existe seria. Então, eles tomam por base esse texto de forma equivocada e, na verdade, numa hermenêutica, numa exegese bem fajuta, baseada em um texto isolado. Não é nem um texto isolado, nesse caso é uma palavra isolada, tomada fora do seu contexto. Então, e eles negam esse texto, e é interessante. Sabe o que eles fazem? Eu vou mostrar aqui a versão para vocês. A versão das Testemunhas de Jeová. O texto de João, eu li um livro, eu não vou aqui tentar mostrar para vocês, porque senão vai ficar muito longo e eu quero concluir essa aula. Mas eu li um livro de um ex-ancião das Testemunhas de Jeová, e o nome do livro é Refutando as Testemunhas de Jeová, versículo por versículo, Antigo e Novo Testamento. Esse livro é um apanhado da teologia das Testemunhas de Jeová, todas as teorias baseadas nos textos do Antigo e Novo Testamento, e escrito por um ex-ancião da igreja. Então, uma pessoa que viveu, conhece a teologia, e um dos textos, eu nunca me esqueci, numa parte de um trecho do livro, que ele vai dizer que existem textos que ele, como testemunha de Jeová, ele evitava. E um dos textos que as testemunhas não gostam de fazer uso e de fazer menção é o texto de João, o prólogo de João, o início de João, porque ele é bem enfático ao provar que Jesus Cristo sempre foi Deus. E olha que coisa interessante, eu vou colocar aqui a versão deles para vocês perceberem o que foi que eles fizeram de forma capciosa para negar a divindade de Jesus. Veja só, texto, qualquer leigo, qualquer estudante, seja um teólogo ou não, vê de forma muito clara quando João diz aqui que Jesus Cristo é Deus. Mas foi o que eles fizeram. Olha, eu vou marcar aqui para vocês. Foi o que eles fizeram. Olha o texto na TNM, tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Sabemos que essa tradução é uma tradução adulterada. Eles acrescentaram, por exemplo, na expressão pneuma ou ruach, que corresponde ao Espírito Santo, eles substituíram por força ativa. Nesse texto eles foram muito capciosos. Por quê? Eles colocaram, está aqui, um artigo indefinido, e o nome Deus com D minúsculo. Aí você diz, não, mas a palavra Deus no grego é Theos. Ok, é Theos. E lá não tem uma referência de minúsculo ou maiúsculo, mas na nossa tradução, sim. Nós sabemos que quando uma palavra, quando o substantivo Deus, ele aparece com D minúsculo, corresponde a um Deus pagão ou um Deus estranho. E geralmente, nas nossas Bíblias, nossas traduções, Deus é escrito com D maiúsculo. Mas veja o que eles fizeram aqui. Veja que eles colocaram aqui Deus, o Deus verdadeiro, o único, o Senhor, com com D maiúsculo, mas quando se refere a Jesus, que diz o texto que Jesus era Deus, eles colocam enfim, não sei que tipo de Deus, um Deus indefinido, desconhecido, e ainda mais um Deus com D minúsculo. Eles acrescentaram um artigo indefinido para dizer que Jesus Cristo era um Deus, mas um Deus qualquer, um Deus de subcategoria, um Deus desconhecido, e não o Deus verdadeiro. Porque, conforme vocês podem perceber aqui, eu tenho aqui um Deus com D minúsculo e um Deus com D maiúsculo, para fazer essa separação e dizer que Cristo, que era a palavra, era um Deus, mas não o Deus
verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Certo? Então eles negam a pré-existência de Jesus, eles negam a divindade de Jesus. Porém a Bíblia é categórica em afirmar que Jesus Cristo é Deus, sempre foi Deus. E o termo que aparece lá, como eu falei para vocês, é o termo logos, que no grego é traduzido por palavra, por verbo. Né? Heráclito, um dos filósofos gregos, dizia o seguinte, que o termo logos é o princípio ativo, o princípio divino que rege, que governa o universo, certo? E ele impedia que o mundo entrasse em deterioração ou entrasse num caos. Eles acreditavam que havia um princípio, que havia um princípio divino que governava o universo para que ele pudesse sempre se manter ativo e em ordem, senão ele entraria em caos e em deterioração. Porém, é interessante que quando João escreve o seu evangelho, ele usa a expressão logos. É como se João estivesse dizendo, olha, vocês não dizem que o universo não pode deteriorar-se, porque existe um logos que rege, que governa. Pronto, esse logos, ele habitou entre nós. Ele se humanizou, ele se fez carne, ele habitou entre nós e nós vimos a glória dele. E com isso João está afirmando que o logos é o próprio Deus, é Cristo que se humanizou e habitou entre nós. Antes da criação, João 17, 5, 24, olha as expressões. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha. É complicado para as testemunhas de Jeová anularem e refutar esse texto, porque o texto é claro, Jesus na oração sacerdotal diz aqui, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória. Olha a expressão que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, conforme João capítulo 1, conforme Colossenses capítulo 1. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Olha o verbo no passado, que tu me has amado antes da fundação, antes que tudo viesse a existir, Cristo já existia, antes da criação. E antes de Abraão, o texto famosíssimo de João 8,58, quando Jesus diz, antes de Abraão existir, eu sou, ou existisse, eu sou. E os judeus entenderam que Jesus está fazendo referência ao Deus que se revelou a Moisés. Quando Moisés pergunta, Mar Shemerá, qual o teu nome? E ele responde, Erie Asher Erie, eu sou o que sou, ou eu sou o que serei, ou eu serei que serei. E eles querem apedrejar a Jesus nesse contexto, porque eles entendem que Jesus está se identificando como Deus que se apresentou a Moisés. O alfa, o ômega, alfa é a primeira letra do alfabeto grego, certo? E ômega é a última letra. O alfa, gente, é essa letrinha aqui, ó. Essa daqui, o A, mas de forma cursiva, esse aqui. E o ômega, essa daqui. Então, quando Jesus diz que eu sou o alfa e o ômega, nós temos aqui uma reivindicação à eternidade dele, a divindade, que antes dele, depois dele, nada existe. Ele é antes de tudo. Como filho de Deus, algumas expressões como filho de Deus. Estou correndo para o vídeo, porque o vídeo já está com 23 e eu não quero me estender. Deidade de Cristo, como filho de Deus, essa expressão filho de Deus no Antigo Testamento se aplica a Israel no sentido coletivo, né, porque Israel não usava no sentido individual pessoal, mas sempre no sentido coletivo, ao rei da casa de Davi e aos anjos, né? Bene Elohim, por exemplo, que aparece lá em Gênesis 6, como também em Jó capítulo 2. No Novo Testamento aplicava-se a Cristo no sentido natalício, nascimento, no sentido messiânico e no sentido trinitário, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. A deidade de Cristo, ainda como Filho do Homem, uma autodesignação, mas comumente usada por Jesus cerca de 12 vezes por ele no Evangelho de João e 70 vezes aparece
nos evangelhos sinóticos, nos evangelhos semelhantes. Tinha dois sentidos no Antigo Testamento. Primeiro, um simples homem, um representativo de uma figura terrena, e depois de uma figura celestial, conforme aparece lá em Daniel, capítulo 7, verso 13. E por último, nós temos aqui uma expressão, que é a expressão aqui, isso aqui é Jesus, essa expressão Cristo, essa expressão Theos, essa expressão Filho e essa expressão Sóter. Jesus Cristo, Deus, Filho de Deus, o Salvador. Essa era a expressão como os judeus, não, como os cristãos. Durante as grandes perseguições romanas, eles desenhavam um peixe, nós temos aqui um anacrônico, ou seja, um jogo de palavras formando a seguinte frase: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então eu tenho Jesus Christos Theos Ios Sóter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então desenhava-se um peixe na terra e se identificava como cristãos durante as grandes perseguições imperiais. Amém, queridos? Deus abençoe. Concluímos a unidade 1. Logo mais estarei postando outro vídeo para que a gente possa não atrasar o curso e começarmos a unidade 2. Que Deus abençoe e bons estudos.